Olá pessoal, meu nome é Renan Morgado, sou editor e fundador do Termômetro Oscar e começamos aqui o primeiro podcast do Termômetro Oscar, que é a Hora da Temperatura. Também estou aqui com os nossos dois editores, a Juliana Leão e o Danilo Teixeira. Olá. Dá um oi, pessoal. Opa! Olá, galera. Legal falar com vocês ouvirem a gente nesse primeiro podcast. É isso aí, gente. Que bom que vocês estão ouvindo a gente. É a nossa primeira tentativa, site, não é? Uma nova etapa. É uma nova etapa. É. E nós estamos ainda... É aquela coisa, sendo o primeiro podcast, tem erros, tem acertos. Então, vamos aprendendo com o tempo também, não é? A gente tropeça pra falar ainda, vai embolar, mas vai dar certo. Um vai falar em cima do outro. Mas pessoal, essa é uma evolução legal para o termômetro, essa interatividade com vocês que já curtem e seguem a gente há tantos anos. E vocês saberem mais das nossas opiniões sobre os assuntos, sobre o Oscar em si, porque também, por mais que nós fazemos as postagens, as pessoas também sentem falta de umas opiniões um pouco mais diretas, não é? Então, nesse primeiro podcast, nós vamos começar a falar do que já passou, obviamente, porque faz parte relembrar antes da gente começar até a falar sobre o Oscar 2020. Então, nós vamos voltar a falar do Oscar 2019. Que foi esse Oscar, não é? Então... Olha, gente, vamos fazer assim, ó. Cada um fala um erro e um acerto do Oscar, então. Vamos começar assim. Opa. Um erro e um acerto. Vai, Renan, fala o seu. Um erro só? Um erro e um acerto. Um erro e um acerto. Só um erro? Um acerto? Eu já tenho os meus. Então pode falar. Fala. Vou concentrar categorias de atuação. Para grande acerto foi o Oscar para Regina King. Eu acho que a carreira brilhante que ela tem. Muito de televisão, eu sei. No cinema ela ainda não teve tanto destaque que eu merecia, mas ela vem numa sequência de muito brilhantismo, né? E muitos prêmios relacionados. Então, ela ser lembrada pelo Oscar e premiada numa categoria de atriz coadjuvante que tinham concorrentes de peso, eu acho um grande acerto, uma grande felicidade. E o erro, eu vou então partir para a polêmica. Eu acho que o Rami Malek não deveria ter ganho. Agora, muito novo, um pouco caricato, na minha opinião, muito apoiado no Freddie Mercury, ele não foi além do personagem. Achei precipitado. É isso aí. E você, Dante? Assim, eu queria comentar essas duas coisas. Pode comentar. Eu acho que a Regina King, ela é uma pessoa que cresceu na televisão, pelo menos, ela se tornou uma figura muito importante na televisão. Então eu acho que não era muito difícil a Regina King um dia que chegasse onde chegou, e ela mereceu muito chegar onde chegou. E só que foi aquela explosão que ninguém estava esperando, que a Regina King chegasse ao Oscar por causa das premiações anteriores. Porque tava aquela confusão, por ela não ter sido indicada ao SEG, por ela não ter sido indicada ao BAFTA. Não foi? Ela não foi indicada ao BAFTA, se não me engano, ela não foi. Não foi. Mas ela compareceu ao BAFTA, ela foi muito inteligente. Ela mostrou que mesmo não sendo nomeada, ela estava ali para representar o filme e até a própria indicação dela pro Oscar. Ela fez por onde também. Ela soube fazer a campanha dela. Ela trabalhou, é aquela pessoa que trabalhou para ganhar o Oscar. Ela fez muito e merecia. Foi por merecer. Fez por merecer. E o Malek é aquilo. Eu acho que ele não é um mau ator, mas eu acho que não foi um papel que ele conseguiu dar o seu melhor, entendeu?
As pessoas O falam... Mr. Robots, ele é fantástico. Sim. Não dá pra negar que ele é um excelente ator. Quantas pessoas eu já reparei, mas que falam assim, eu vi o Fred Mercury dele, estava muito interessante, mas quando eu vi ele numa entrevista, ele parecia o Fred Mercury. Porque as pessoas não conheciam muito bem ele. Eu digo o grande público, que tem muita gente que não conhece ele mesmo. Eu me lembro dele ainda uma noite no museu. Que é naquela carreira. Aquele de carreira. Eu me lembro dele. O que ele fez? Engraçado. Ele era o príncipe do Egito ali, que tinha o poder sobre a placa. Sim, sim. E depois passou pela saga Crepúsculo. Pra você ver como é que a carreira pode mudar e você nem percebe. Claro, trabalhando muito. Mas eu acho que ele não foi o melhor vencedor da categoria de melhor ator. Isso é inquestionável. Desculpe quem gosta do filme. Uma coisa é você falar sobre a pessoa que ele interpretou, que é o Fred Mercury, que é um ser humano incrível, que fez músicas incríveis e... Transcendente, total, ele. Sim, é super popular e as pessoas gostam dele, então era muito fácil você ser cativado pelo Fred Mercury. Sim. Então, mas ele em si, na atuação, na performance, eu não acho que foi o melhor da categoria. Merecia estar entre os 5 indicados? Eu acho que sim. Não foi também um ano muito fácil, não é? Mas eu acredito que ele merecia estar entre os 5. Só não era o melhor da categoria. Que eu acho que a gente pode até falar mais pra frente. Deixa eu falar aqui agora os meus. Fala o seu, senão eu fico falando e não paro. Primeiro, eu vou nas categorias técnicas então, já que a Ju foi pra atuação, eu vou pro técnico. Eu vou começar com o que eu gostei. Eu gostei muito dos prêmios do Roma, porque eu gosto muito do Roma, eu acho que pra mim era o melhor filme do ano. Então, a fotografia do Roma pra mim, o Oscar de melhor fotografia pro Alfonso Cuarón, foi super merecido, um super acerto, e pra mim foi ótimo. Agora um erro, eu vou ter que envolver de novo o filme do Queen, porque eu queria que o prêmio de som, que eu não lembro qual que era agora, fosse pra Um Lugar Silencioso. Um Lugar Silencioso merecia, é um filme bom, e você Foi vê... edição de sol. Você vê esse filme no cinema, você vê o que o som é importante e real, sabe? A diferença que o som faz pro cinema. Sim, é o principal. Total, Dan. Pode falar, fala. Não, total, Dan. Eu também expresso a minha preferência por Um Lugar Silencioso. Eu acho o filme fantástico. Vou botar o mais brilhante filme de mistério que já teve. Mas eu acho que essa seara do gênero mistério, ela é tão difícil de ter filmes tecnicamente bem feitos. Um Lugar Silencioso, ele se destaca e merecia ali mesmo. É um filme sobre som, né? Som faz toda a diferença para a história. E eles trabalharam isso muito bem na técnica. E também posso falar que Roma é o meu porque é um filme que é simplesmente fantástico. Cuarón, se ele já deixou bonito com Gravidade, ele atingiu a excelência com Roma. Comentando sobre a edição de som, Um Lugar Silencioso já diz o nome de tudo, né? O som é fundamental pro filme, é a estrela do filme, de certa forma, por causa do nível técnico que teve que ser feito ali naquele filme. Então, realmente era algo que poderia ter levado, não é, a estatueta. Mas também é uma categoria que não é difícil um filme musical ganhar também. Não era algo também fora do surpreendente, não é? E olha, só falta eu dizer, não é? E o Roma. Roma, obviamente, eu não tenho que falar que o Roma é muito bem feito, né? E olha que Roma em fotografia tinha um concorrente de peso que foi o Guerra Fria, né? Ambos em preto e branco e incríveis, muito bonitos. E olha que, sim, o Roma é superior, assim,
mas eu gosto da Favorita e não sei porquê, eu acho muito bonita a Favorita. Não digo que seja melhor que Roma, mas a Favorita tem uma coisa real, uma fotografia real de como se fosse do antigo mesmo, como se fosse a visão do antigo, da iluminação do antigo, daquela coisa antiga que você não vê aquele tipo de iluminação falsa. Então, e era uma coisa que eu achei interessante. Agora só falta eu, não é? Dizer um erro e um acerto. Sim. Eu vou dizer, já que vocês falaram, cada um falou de uma parte, eu vou falar da premiação em si. Eu acho que foi um acerto e um erro ao mesmo tempo. Não ter um apresentador foi um acerto. E não ter um apresentador foi um erro. Explica. Por quê? Por favor. Foi um acerto. Foi um acerto porque a premiação foi muito mais corrida. Eu não sei se sem um apresentador isso ajudou, de certa forma, a ficar coeso toda a premiação. Então ficou rápido. Mas, Sim. ao mesmo tempo, ficou parecendo que não teve alma muito a premiação. Não teve alguém representando. Então foi um erro e um acerto, de certa forma. Foi um acerto sem querer da academia, porque não era isso que eles estavam planejando. Apesar de já ter lido e já ter ouvido falar que, quem sabe, a academia não vai ter mesmo apresentador até pro ano que vem. É uma possibilidade. Porque, de certa forma, a premiação andou... Eu nunca vi o Oscar correr tanto. Eu não me lembro. Não, eu lembro que quando nós estávamos fazendo a cobertura do Oscar 2019, a gente chegou num determinado momento da nossa conversa que a gente estava, já chegou nessa categoria? A essa hora? Justamente por isso, estava tudo tão rápido, tudo tão dinâmico, que até a gente estranhou a velocidade com que a cerimônia estava acontecendo. Primeiro Oscar que eu não durmo às 3 da manhã. Tipo isso. Foi bem rápido, porque eles também estavam com aquela história das aqueles erros da academia, que eu vou dizer, não da academia, vamos falar a verdade, dos governadores, do painel dos governadores que decidem as coisas, e parece que tomam decisão e as decisões não são exatamente comunicadas para toda a academia, e isso dá sempre um problema quando eles querem tentar ser modernos e esquecem que as pessoas também gostam de certas tradições. Então, tem que ter muito cuidado. Então, eu acho que o apresentador foi um problema mais que não estava no alcance da academia resolver, por causa que o apresentador se envolveu naquela polêmica, toda aquela situação. Eu acho que é um problema a academia não conseguir arranjar apresentador. Isso é um problema. De ninguém querer se comprometer, né? Porque de colocar a cara exatamente, ali. É muito difícil você ter todo mundo adorar. Não é igual a Ellen, que todo mundo, de certa forma, adorou o que ela fez naquela apresentação. Mas é aquilo, de quantos em quantos anos que alguém acerta? Que as pessoas gostam mesmo. Demora. Então, ela fez por onde? Acertou, mas teve pessoas que antes dela não estavam conseguindo acertar. E pessoas depois dela que também não. E agora tá nessa sequência. Mas eu gostei muito daquela entrada das atrizes, quando elas começaram a dizer que elas não eram apresentadoras. Aquilo era um combo muito interessante. Poderiam ter sido apresentadoras. Sim. Se resolverem colocar elas de apresentadoras, eu não fico triste, não. Acho todas elas sensacionais. Sim, eu também gosto. Então, vou falar sobre uma situação que nós sempre conversamos. Sempre não é? Mas de vez em quando eu gosto de fazer piada. Que é do Oscar da Glenn Close, não é? Que não veio. E é assim, eu sou fã da Glenn Close. Renan ficou triste. Eu fiquei chateado. Não fiquei irritado pela vitória da Olivia. Porque eu acho que bom que a Glenn Close perdeu pra alguém que fez algo bem. Entendeu? Perdeu pra um ano bom. Perdeu pra alguém que merecia também. Sim. E se fosse a Lady Gaga? Se fosse a Lady Gaga,
Eu não sei. Não sei. A Lady Gaga, não é que eu não acho que a Lady Gaga faça bem o filme, ela faz. Eu só acho que metade do filme ela desaparece. Por causa do Bradley Cooper. O filme é dele, na real. O Sim, filme, o Bradley Cooper devia ter ganho o Oscar. É ele que eu acho que devia ter Nossa, ganho o Oscar de real. melhor ator. Real, Sim, esse ele Oscar tá de atuação fantástico. foi pra ele. E merecia a indicação em diretor também. Eu acho que ele conduz Verdade. muito bem o filme. Ele traz um diferencial muito bacana para uma história que a gente já conhece na palma da mão. Sim. Sim, é o básico. O Nasce Uma Estrela é básico para quem se surpreendeu com aquele final é porque não viu nenhuma adaptação anterior, entendeu? Então, por exemplo, eu que via o filme eu já sabia o que ia acontecer, entendeu? Não vou dar spoiler, obviamente. Pra quem não viu aí, né, Nasce Uma Estrela também já tá na hora, não é de ter visto. Mas o Bradley Cooper devia ter ganho o Oscar. Se não fosse o Bradley Cooper, tinha que ser o Christian, que também tá muito bem. O problema do Christian é que é um personagem que as pessoas não gostam. É um personagem real, não é? Então, Sim. mas ele é um político que as pessoas não têm simpatia, e a votação acaba atrapalhando nisso. O filme dele também não ajuda, né? O filme é bem feito, gente, mas eu não gosto do filme. É. Não tenho simpatia pelo filme. Ele é um filme bem feito, mas não tenho simpatia pelo filme. Ah, mas não é uma história, história. né? Não é uma história que eu acho que é muito mais. É o tipo de história que é muito mais impactante para os americanos. Pode ser. Entendeu? Eles viveram aquilo diretamente, né? Sim. Eles viveram Tem aquele. relevância para eles, né? Cria identificação para eles. Sim, é aquela coisa. Você vê quando é nomeado a melhor filme. Normalmente sempre tem um filme que é americano no estilo história de ser. É óbvio que isso vai acontecer. Entendeu? Então, o Christian Bale ainda vinha em segundo, mas o Bradley Cooper merecia muito aquele Oscar. Mas voltando a Glenn Close, Volta. eu acho que ela merecia não só. É porque as pessoas não acham justo, e tem razão de não achar que um Oscar pelo conjunto da obra tenha que vir agora, não é? Que isso acaba tirando o Oscar de pessoas que mereciam. Isso já aconteceu muitas vezes no Oscar. Pessoas que ganharam o Oscar por conjunto da obra e tinha uma outra pessoa que merecia ter ganho, e aí no ano posterior a pessoa ganha e rouba um Oscar que era de outra pessoa. Sempre tem essa confusão. Mas eu acho que ela esteve muito bem, apesar do filme ser muito ruim. Mas, poxa, a Dama de Ferro também não é bom. E a Meryl Streep também ganhou o Oscar. Então, de certa forma, eu acho que quando você separa a performance do filme, modifica. Mas eu não acho que ela perdeu exatamente só porque o filme é ruim. É porque as pessoas não viram o filme. É um filme não é um filme americano, não é? Não, e não é um filme com uma nomeação só. Entendeu? E o filme, imagina, tinha Lady Gaga, que vinha de um filme que vinha, super popular, que vinha de um filme indicado a melhor filme. Depois, e até com a Lady Gaga ainda estava em... Sim. Não, eu só depois ia completar falando que a Lady Gaga, ela veio envolta também de uma surpresa, né? Ela teve que responder várias perguntas durante a temporada de premiação a respeito disso. As pessoas não sabiam que ela era atriz e ainda ficaram mais surpreendidas dela entregar um ótimo trabalho. Sim, ela também... Eu vi o American Horror Story com a Lady Gaga e eu achei aquilo péssimo. Eu não sei quem achou aquilo bom. Ela não tava... Lembrando. Venceu aquele Globo de Ouro, mas também é porque os membros do Globo de Ouro gostam muito de pessoas famosas e que são polêmicas, não é? Mas o Globo de Ouro é assim, todo mundo sabe. Não tô dizendo nenhuma surpresa. Mas a Lady Gaga teve um desempenho incrível e eu garanto que foi muito pela ajuda também do Bradley Cooper. Não, com certeza. Que diretores e atores acabam sendo muito importantes na composição dos personagens. Que eles acabam entendendo coisas que o diretor pode ser que não dê muita atenção. Então, o Bradley Cooper, como um diretor e ator, acaba por fazer
mais trabalho sobre isso. Sim. Mas então, e depois ela concorria com a Olivia, que vinha com a favorita, que vinha também com muitas indicações ao Oscar. Depois tinha a Melissa, que, querendo ou não, tinha indicação em roteiro. E tinha. Eu não consigo falar o nome da Aparicio. Não consigo falar o primeiro. Eu não consigo falar o nome dela. O primeiro nome dela. E ela vinha de Roma, que também era um filme que era um dos cotados. A Glenn Close acabou ficando abaixo no sentido de divulgação. Por mais que ela tenha vencido prêmios anteriores, a academia são 8 mil membros. É muita gente. Pra não ver o filme. Pra não ver o filme, é muita gente. Sim. Entendeu? Faz a diferença. Então, faz diferença. Claro que eu queria ver a Glenn Close ganhar. Claro que eu queria ver a Glenn Close ganhar. E eu espero que o filme do Crepúsculo dos Deuses, pra quem não sabe, é um filme de 1950 que ganhou uma adaptação pra Broadway de musical. E a Glenn Close fez a adaptação do musical na Broadway, ganhou o Tony Awards, que é o prêmio do teatro, por esse papel. Então, assim, se for repetir histórias passadas, como a Viola Davis ganhou no Tony o prêmio pela peça que ela acabou interpretando no cinema e ganhou. Ou no cinema teve nome Um Limite Entre... eu fico sempre com a cabeça cercas, porque foi a primeira tradução que fizeram. Que era melhor, isso. Que é realmente o nome do filme. O Limite Entre Nós. O filme é um limite entre nós, uma coisa assim. O Limite Entre Nós parece título de filme da Hallmark. Mas é um filme, mas eu não acho o filme bom. Eu acho as atuações boas, mas o filme não é bom. Aquele filme não é bom. Atuações boas, mas não é um filme muito bom. Tem uma parte do filme que eu falo assim, eles estão dentro do estúdio, porque parece que é estúdio. Não foi muito bem... Certas coisas, certos detalhes acabaram passando, talvez, desapercebido, não é? Mas é isso, é Glenn Close. E eu também tenho a polêmica de que eu acho que a Emma Stone devia estar na categoria de melhor atriz, ou a Olivia devia estar na categoria de coadjuvante, ou devia estar todo mundo como protagonista. Por quê? O tempo de tela é muito pouca diferença. Quem tem mais tempo de tela, e eu fiz a contagem, sim, eu sou dessas pessoas que acaba ficando psicopata no sentido... quero saber quem... O Renan é o maníaco do teve grupo. mais tempo de tela. Eu sou. Então, quem teve mais tempo de tela foi a Emma Stone. Depois a Olivia e depois a Rachel, que ainda fica um pouquinho abaixo. Então, era assim, ou a Emma ou a Olivia concorriam a protagonista, ou as três como coadjuvantes, porque também não estava mal. O filme, as três dividem um trabalho. Mas olha, a Olivia de certa forma se deu bem, porque acabou ficando sozinha, o que é normal as campanhas de Oscar fazerem no sentido de vamos colocar ela sozinha, porque assim ela consegue mais votos, e sempre dá certo. Foi assim com As Horas, com a Nicole Kidman, que muita gente não concorda. Eu não tenho muito problema, mas realmente ela tem menos tempo de tela, se não me engano. Quem tem mais é a Meryl Streep. E a Meryl Streep nem sequer foi indicada, porque ela também tinha adaptação naquele ano. Mas ela deveria ser coadjuvante, a Nicole Kidman, e acabou sendo protagonista e ganhou o Oscar. Mas acho que ela ganharia se fosse coadjuvante também. Sim. Foi a época da Nicole Kidman, né? O início dos anos 2000 foi uma sequência de excelentes trabalhos. As Horas é um filme excelente. Pra quem não viu, tem que ver As Horas, porque é muito bem feito. É muito bem feito. Gosto muito da trama em si. Mas eu acho que a 2019 foi isso. Teve muitas polêmicas da categoria também categoria popular. O que vocês acharam dessa história da categoria popular? Eu acho que foi pro saco. Desculpa o termo. Eu não sei. Não, pode falar primeiro. Eu particularmente não
muito simpática ao presidente da academia atual. Eu acho ele... Quem sou eu para falar isso, né? Para afirmar, mas eu acredito que ele seja fraco. Ele, como o Renan falou agora há pouco, que as decisões elas são tomadas, mas nem todos são informados, e talvez a equipe de relações públicas, ou que seja, não está preparada para lidar com as polêmicas que surgem a partir dessas decisões. Foi um Oscar 2019 muito contestado anteriormente pela retirada das canções, essa categoria popular e outras coisas que aconteceram também, e não deram certo. Eles tiveram que estar atrás de muitas coisas. E acho que essa categoria popular não colou. Eles queriam implantar. Eu acho que o problema na categoria popular em si, a categoria popular em si também, um problema foi a falta de informação. Eu acho que você divulgar que vai abrir uma categoria nova no Oscar, eu acho que você tem que entregar toda a informação e não ficar nesse suspense. Por isso, eu acho que foi um erro de relações públicas. Exato, e abre muita possibilidade das pessoas falarem o que quiser. Entendeu? Então eu acho que foi um dos grandes problemas qual era a ideia então na categoria popular? Passa para a imprensa, explica o que vai ser, não fica nessa coisa de vamos ainda divulgar novas informações. Tivemos uma ideia, uma categoria popular, vamos divulgar. Ficou parecendo assim. E isso atrapalhou muito. Esse foi eu acho que foi, se não me engano, foi a primeira bola fora do Oscar do ano passado. Foi. E as pessoas ficaram mais concentradas na categoria popular do que no que eles disseram depois, no mesmo comunicado, que iam cortar as categorias de técnicas. Ninguém lembrou disso. Até o momento que disseram que ia cortar mesmo. Aquilo ficou... Vieram os 2 anúncios. A categoria popular e vamos cortar algumas categorias técnicas do ao vivo. Ninguém falou praticamente disso. Ninguém se importou muito com isso. Só foram se importar quando eles divulgaram quais eram as categorias. Quer dizer... Mas você, Dan, o que você acha da categoria popular? Então, eu fiquei meio nisso, que nem você falou, porque a gente ficou pensando, mas quem que vai votar? Se vai abrir pro público? Quem que vai escolher o que é um filme popular? Aí acho que no fim a gente fica pensando que talvez seja uma... Quais são os parâmetros de um filme popular, né? O que é um filme popular? Aí a gente fica pensando... Que é um filme popular? É pra tirar... Sim, continua. A gente fica pensando que talvez seja uma forma da academia, sei lá, dar um prêmio pra filme de heróis, sabe? Vamos dar um Oscar aqui pro Vingadores. Eu acho que melhor filme, pra escoar filme. É pra escoar o filme da categoria de melhor filme pra categoria popular. Porque assim eles não vão se sentir obrigados de votar na categoria de melhor filme. Então, acho que nem você falou, faltou informação. Eles pensaram no que mais, né? O que vinha depois disso. Aí mataram aí mesmo. Acho que não volta não tão cedo. A minha crítica à atual gestão da academia e a esse presidente é que ele se serve muito mais ao mercado do que à arte. Ok, a gente sabe que Oscar é dinheiro e envolve muito dinheiro, e a audiência é dinheiro e precisa do dinheiro para até continuar sendo quem é. Mas não pode desapegar da arte, não pode desapegar de tradição, porque o Oscar também é isso. O Oscar tem 90 e agora vai fazer, 92 anos. As pessoas estão acostumadas com as tradições já de quase 90 anos. Então, fazer certas mudanças drásticas assustem muito. Muito quem acompanha o Oscar e quem é fã do Oscar. Porque uma coisa que eu gostaria só de abrir aqui um parênteses. Existem 3 tipos de pessoas que gostam de Oscar. Tem a pessoa que romantiza o Oscar, que é aquilo, o Oscar dá ao vencedor correto, e assim... Não é assim o Oscar. O Oscar não é esse romance todo. Normalmente são pessoas que começam a acompanhar o Oscar quando são jovenzinhos e depois pensam dessa forma o Oscar. Depois tem o Oscar das pessoas que já passaram dessa fase, que é o Oscar do tipo... ganhou a pessoa que eu não queria, não vou me descabelar por causa disso. Não posso não gostar, mas não vou
pra internet, chamar a academia disso e daquilo, porque é assim que funciona a academia. A academia vota conforme o seu próprio regulamento, participa quem quer, entendeu? Porque tem pessoas que não sabem, mas você precisa se inscrever. Ah, por que esse filme não ganhou nesse ano? Será que se inscreveu? Será que fez será que cumpriu as datas? Será que foi no regulamento? Será que nós vamos até falar mais pra frente, mas assim, tem certas regras da academia que podem mudar também, que poderiam mudar para ajudar a incluir mais filmes, mas também é aquilo, você participa se você quer. Se você não quer, não participa. Teve uma polêmica mesmo do ano passado que acho que o Han Solo perdeu data, não foi? E aí não conseguiu inscrever tudo que ele queria. Agora já não sei. Foi algo não sei. nesse sentido, sim. Acho que a trilha sonora do Han Solo perdeu a data e não conseguiram escrever o Han Solo. Ah, mas essas coisas tem que estar. Tem todo um segmento. Então você escolhe. E depois tem o terceiro público, que é o público que assiste uma vez ao ano o Oscar. Ou seja, eles não sabem praticamente de nada. É o público que o Oscar quer, porque eles que dão um número. Infelizmente, no sentido, é triste imaginar que o Oscar não faz para quem é fã ou para quem romantiza, mas para público inteiro. Obviamente, não é? Tem que fazer público inteiro. Mas acaba esquecendo dos outros dois. São pessoas que estão muito próximas da premiação o ano todo. Então, imagina, aquela pessoa que assiste o Oscar só no ano, ou tem pessoas que assistem metade do Oscar porque não conseguem. Eles fazem a premiação para pessoas que não acompanham. Eles também têm que ganhar dinheiro, não é? De alguma forma. Faz parte. Mas acaba que eu acho que eles esquecem que tem esse público mais fã, mais que o romantiza, que é o que acompanha. Entendeu? Quando fez os 90 anos, eles fizeram alguma coisa interessante para comemorar os 90 anos? Nada. Não houve um segmento. É normal, né? Foi um Oscar normal. Não houve um segmento no Oscar que fizesse homenagem aos 90 anos do Oscar em si, no estilo, vamos, sei lá, fazer como na premiação 70, que reuniram 70 vencedores, se não me engano, e colocaram todos juntos para fazer o álbum de família. Aquilo foi um momento especial, você rever vencedores. Entendeu? Ou faziam que nem aquela vez que colocaram 5 vencedores para apresentar os indicados. Foi Oscar 2009. Isso foi inesquecível, é marcante, foi muito marcante aquilo. Exato, porque é legal você rever a história. Você meio que legitima um momento. Fala assim, olha, esses vencedores foram vencedores importantes para nós. E quando não fazem nada especial, parece que não tem. Eu não sei se estão guardando então pro 100, que deve ser que as pessoas vão esperar muito pelo 100 alguma coisa grande. Ou 95, porque é sempre assim, não é? Ou é 5 ou é 0, né? 80, 85, 90, 95 e agora 100. Mas é chato certas coisas que parece que a apresentação esquece. E eu tava falando disso dos 3 públicos. Isso. E aí foi aquilo. O que você tava falando? Que agora eu já me perdi. A gente tava falando, a gente começou a falar sobre os filmes populares. Isso. Ok. A categoria de filme popular. Ok, eu acho que é exatamente. E depois também teve a história de cortar as categorias. O que vocês acharam disso? Mancada, né? Vai dar. É um absurdo, não é? Eu acho uma que ideia. ninguém falou nada no começo porque ninguém sabia o que ia cortar, né? Aí. É que eu acho que tem a impressão. Parecia muito absurdo, né? É que eu acho que eu tenho a impressão que quando eles falam vamos cortar aqui umas categorias, eu acho que automaticamente as pessoas já tratam as categorias de curta-metragem como as menores e elas que vão ser cortadas. Aí quando mexeu já aí, vamos cortar a edição, vamos cortar a fotografia, aí falaram, opa! Aí ninguém queria mais que cortasse. Mesmo que existisse o rodízio, quando vai mexer na sua categoria, é aí que todo mundo vai se pronunciar contra. Mas eu penso que se fosse só as categorias de curta-metragem, provavelmente continuaria cortado. Não
dessa movimentação, né? Pode ser? Pode ser. Eu achei também uma enorme mancada. Tem que ter alguma forma de conciliar tudo isso sem que fique tedioso, sem que fique maçante as apresentações. Porque o cinema não é feito só de diretores, atores e produtores. Cada um ali tem uma formação, estudaram, tem a experiência, se dedicaram aos seus trabalhos e merecem conhecimento aos demais. A gente que fica, a gente culturalmente, tradicionalmente, colocou mais prestígio sobre uns e outros, mas todos ali têm igual relevância. Dá a sensação de que rebaixa, não é? As categorias que não são apresentadas ao vivo, dá uma sensação de que elas merecem menos destaque. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, que acaba, imagina, você cortando uma categoria de melhor fotografia, o que é um filme sem fotografia, entendeu? E você não dá o destaque, eu acho que ao vivo, porque é merecido. Eu já sou uma das pessoas que não fui muito fã de quando tiraram os prêmios honorários, apesar de que muita gente gostou, porque eu acho que prêmio honorário virou uma premiação muito interna da academia e ninguém tem acesso a ela. Ninguém vê as honras que são feitas para os vencedores, porque eles fazem aquilo e depois colocam no YouTube partes, e acaba que a gente não acompanha a premiação como deveria acompanhar se fosse um ao vivo. Mas ok, tudo bem, não existe muito tempo para a premiação passar como antigamente passava, não é? Mas é uma das questões que a academia vai ter que ver. Não acredito que seja uma boa ideia cortar categorias. Eles já viram que houve muita polêmica. Eles agora vão ter que rever a forma, talvez, de apresentar algumas categorias. O que fizeram aquilo de emendar a categoria já não é novo. Quantos apresentadores já apresentaram roteiro adaptado e original quase ao mesmo tempo? Não é novidade. Só que tem que apressar o passo também. Não ficar, às vezes, muito enrolando em certas coisas que não há necessidade. E depois teve a polêmica da canção original, lembram? Sim, só ia tocar a Lady Gaga. E foi justamente ela que articulou, né, partiu a articulação tido ou toca todo mundo ou não toca ninguém. Sim, mas isso já aconteceu antes e ninguém falou. É chato, não é isso? Nossa. Isso que é chato. Isso é chato. Não, aconteceu já antes. Tocar som é muito errado. É muito mancado. Foi o que aconteceu naquele ano da Adele, se eu não me engano, que ganhou o 007 com a música, que também era muito boa, mas tinha outros indicados e não foram todos apresentados. Foi uma situação que eu me lembro que eu pensei assim, por que não apresenta as outras? Mas é aquela coisa, parece falta de respeito, parece que os outros indicados já sabem que não vão ganhar, então não apresenta a categoria, já dá o prêmio. E tem outra coisa, né? A categoria de canção, as apresentações, elas são partes históricas do Oscar. É também um compromisso com a história que levou até ali. A gente lembra de apresentações memoráveis que aconteceram. Retirar isso também parece dar as costas para a própria história do Oscar, das edições. Sim, é uma questão que é complicada quando eles retiram da premiação, e eles têm que tentar manter certas tradições, porque hoje em dia tem as redes sociais e as pessoas não vão ficar quietas, não é? Diante das mudanças. Antigamente, anos 90, faziam o que queriam. Ninguém falava nada, só a imprensa, e mesmo assim não era algo que eram grandes mudanças. Só quando eles faziam grandes mancadas, como a abertura de 89, se eu não me engano, que foi a da Branca de Neve, que aquilo foi considerada ainda até hoje uma das piores aberturas de todos os tempos do Oscar. Então, quando são coisas que são muito óbvias, naquela época havia uma polêmica, mas hoje em dia qualquer coisa vira polêmica pro Oscar. Então é complicado. Realmente eles também têm que saber conviver com essa nova era de tanta gente falando, mas é aquela coisa, vamos mudar a rede social,
as redes sociais falam, eles voltam atrás. Eles voltaram atrás em tudo, Sim, praticamente. sim. Tudo que eles falaram, eles voltaram depois. E Voltaram. acredito eu que também vão voltar atrás com relação a filme popular. É um assunto que foi silenciado. Não, vai Eles morrer, divulgaram sim, vai morrer. novas regras, né, para categoria de estrangeiro, Sim, maquiagem e agora é filme tal, internacional. e não tocaram no assunto filme popular. Porque realmente é muito cedo pra falar sobre isso. Ah, mas sei lá, já que não falaram nada antes, aproveita. Não, é que eu acho que eles já estão tão cansados ainda do Oscar que tem que ser aos pouquinhos se for revelar alguma novidade diferente. No da Netflix eles não botaram nada, não falaram nada da mudança da Netflix. Eles não vão Que mudar diriam isso que também, né? não vão. Eu acho que é um erro, não é? E tem um Você abriu, Scorsese esse ano. abriu a porteira. Justo agora que a Netflix vai estrear um Scorsese, eles não vão mudar nada, não. Mas eu acho que também não pode mudar depois, entendeu? Eu acho que tem Sim, que, se for pra mudar a regra, é pra mudar pra todo mundo. Não é sim. só pra Netflix. Então, imagina, abriu a porteira pra Netflix anos atrás. E agora vai fechar? Agora! Agora que o streaming tá cada vez ainda mais inclusivo no mundo todo, que todo mundo quer, e não acho que seja uma boa ideia, entendeu? Fazer essa exclusão. Eu acho que tem que se criar novas regras para todos. Isso sim. Tem regras ali que, como eu já comentei, que eu acho que são regras que deveriam ser alteradas. Entendeu? Então, a história do filme tem que passar uma semana no cinema, em algum cinema de Los Angeles, 7 dias consecutivos. Ok, é porque a academia é de lá, isso é aqui. Mas por que não pode mudar essa regra pro Estados Unidos todo? É, Assim poderia abrir chances para outras pessoas que são de fora e tem um filme menor a participar. sim. Era uma possibilidade de aumentar, entendeu? A gente já tinha até comentado sobre isso. Ou fazer com que os filmes sejam lançados no cinema, todos que queiram concorrer ao Oscar, tenham que ter pelo menos 6 meses até aparecer no streaming ou em DVD, ou, sabe, para criar certas regras que limitem mesmo aqueles que queiram participar. E que, de certa forma, limitem para participar, mas abram a possibilidade de entrar mais concorrentes. Por que eu digo isso? Se estreia nos Estados Unidos todo, ele tem como uma produtora conseguir pagar. Porque é muito caro 7 dias também serem passados no cinema lá em Los Angeles, não é? Sim. O que eu acho curioso com relação ao streaming é que a Amazon, né, Prime, eles conseguem fazer isso bem. A polêmica não estoura pro lado deles. A polêmica estoura pro lado da Netflix, que também se mantém irredutível em adaptar a sua forma de exibição, né? Eu acho isso muito curioso. Você não fala das produções que a faz, e a Amazon sempre belisca alguma coisa no Oscar. Mas Roma, com Netflix, fez um buzz muito alto, né? Esse ano. Sim, mas eu acho que a questão também da polêmica é porque sabem que mais cedo ou mais tarde a Netflix deve conseguir o Oscar de melhor filme. E é por isso que o Spielberg começou a criar essa situação, porque foi a primeira vez que realmente a Netflix esteve perto de conseguir o Oscar de melhor filme. Entendeu? Então, eu acho que houve o Spielberg viu essa possibilidade e achou injusto essa forma, não é? Do streaming conseguir ganhar um Oscar enquanto outros filmes lutam para aparecerem no cinema. Eu também entendo a questão. É uma questão que também tem que ser discutida. Mas é aquilo, então, nas regras coloquem, o filme tem que ter pelo menos tantos, em vez de uma semana, 2 meses, 1 mês de apresentação, de
Exibição. nos cinemas, de exibição nos cinemas. Então, são coisas que no regulamento poderiam mudar, tá bem? Mas é aquilo. Mas acho que a Netflix também não quer, né? A Netflix tá ganhando muito dinheiro. O Oscar seria algo para legitimar como eles são importantes no sentido no meio, mas eles ganham muito dinheiro. Eles ganham muito dinheiro com o produto deles. A Netflix, típico time que tá ganhando, não se mexe. Mas foi uma coisa que eu ouvi em algum lugar que agora eu já não me lembro onde. Mas que é aquilo, o Emmy. Quanto tempo demorou pro Emmy aceitar a Netflix e os streamings? Demorou um tempo. Até eles conseguirem, se eu não me engano, ganhou... Quem ganhou? Ganhou o Emmy de melhor série. Que era de um streaming, não me engano, agora já não me lembro. Mas imagina, o tempo que demorou pra TV pro cinema é o dobro. Pro Oscar é sempre demorado. Olha quanto tempo demorou pro um filme com uma temática gay ganhar um Oscar. Sim. Depois do Segredo de Brook Mountain, quanto tempo Brokeback Mountain demorou pra chegar o Moonlight? Foi muito tempo. E olha que gay é que não falta lá, não é? Mas demorou muito tempo pra haver essa aceitação de tentar votar num filme com uma temática diferente pra ganhar o Oscar, não é? Porque pra ser indicado não é muito complicado as temáticas, o problema é ganhar no final. Mas por falar nisso, em Oscar de melhor filme, também eu acho que as pessoas não conseguem entender o voto preferencial, que é o que tem confundido a maioria dos especialistas que acompanham o Oscar, que é o voto preferencial em melhor filme. O voto preferencial, antigamente, quando eram cinco indicados a melhor filme, os 5 indicados a melhor filme, era só você votar no vencedor, era simples. Sei lá, escolhi o vencedor e acabou. Depois que houve a mudança, engraçado que tudo começou por causa do Batman. Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas começou ali. Que é eles que aumentaram o número de indicados e mudaram para voto preferencial. O que é voto preferencial? Você pega todos os filmes que estão indicados e coloca na sua ordem de preferência, do primeiro ao último. E depois, agora eu já não me lembro qual é a quantidade, acho que tem que ser 49% ou 51%, agora eu já não me lembro a quantidade certa. Tem que ter, vamos dizer, 51% dos votos válidos, dos votos para o mesmo filme para ele ganhar. Isso não acontece, é muito difícil. Então eles começam a rever todas as listas em que aparecem os colocados das outras. Imagina, se tem o La La Land no primeiro em muitas listas, mas tem Moonlight em segundo em muitas listas, isso já ajuda o Moonlight a subir. E assim sobe para primeiro colocado, porque vai somando as colocações. Tipo, dá uma pontuação, 10 para primeiro, 8 para segundo. Sendo que eles têm lá confundem um pouco as pessoas na hora de explicar, porque eles tiram as primeiras, eles pegam as listas que tem os últimos colocados, os primeiros que estão os primeiros colocados em último, depois vão tirando e acrescentando, e isso confunde muita gente, mas basicamente o que eu expliquei é isso, que você vai pegando e vai adicionando essas colocações dentro do próprio filme, e assim o filme vai subindo dentro da colocação para ganhar o Oscar. Mas é por isso que tem tido sempre muita confusão de dizer quem vai ser o Oscar de melhor filme nos últimos anos, cada vez mais. Esse ano, então, parecia que todo mundo tinha chance de ganhar um Oscar de melhor filme. Todo mundo não, mas uns 3, 4 filmes ali podia, vai. Mas isso já é muito. Roma, A Favorita, Green Book, Infiltrado na Clã, talvez. Sim. O filme dos Queen, que também entrou na história. Não, quase todos. O Nasce Uma Estrela também podia. Não, esse ano tava difícil. Era porque... Não, esse ano tava difícil. Nossa, mas ela perdeu muito o poder que ela teve no início.
Foi caindo, 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 caindo. E depois que o Bradley Cooper não foi nomeado a diretor, aí caiu de vez. Mas o curioso é que aconteceu algo semelhante com La La Land. E no final, passa-se o Oscar, passa a premiação, e esses filmes ficam. Ninguém comenta de Moonlight. Moonlight não está numa roda de conversa sobre cinema. Mas La La Land, Green Book está numa roda de conversa sobre cinema. Mas o Nasce uma Estrela permanece. É muito curioso, né? Que o vencedor nem sempre é de fato. Né? E também é aquela confusão que nós estávamos já conversamos já algumas vezes. Por exemplo, A Forma da Água ganhou ano passado. Não é exatamente um filme da academia. Então você fica pensando assim, será que esse ano eles vão apostar em algo diferente também? Será que vai ser algo diferente? Porque foi A Forma da Água, de certa forma, não é o estilo, não é o Green Book, não é aquele filme tradicional, entendeu? Então, tem anos que podem ser muito confusos porque não sabe o que a academia quer. Que foi qual foi o ano que ganhou 12 anos de escravidão? E tinha o concorrente 2011. Era a Gravidade, não era? Isso. E eu me lembro que as pessoas tinham esperança que ganhasse Gravidade, porque realmente não é um filme da academia. Mas acabou indo 12 anos de escravidão, que é o estilo da academia, estilo de Oscar da academia. E depois, no ano seguinte, foi o Birdman contra o Boyhood. Boyhood, de certa forma, é um filme meio pra academia. E quem ganhou foi o Birdman. Depois teve o ano do Spotlight, que foi tipo... É um filme da academia, ok? Mas não parecia que ia ser um filme que chegasse tão longe, não é? Mas o Spotlight não teve muita disputa, né? Ele era meio favoritão. Era o favorito, mas, poxa, tinha Mad Max. Ah, era o Mad Max. Verdade. Tinha o Mad Max. Ah, e o Regresso, né, que venceu o Globo de Ouro. Tinha o Regresso. Mas é aquilo. Ele era o favorito mesmo. E depois, no ano seguinte, depois foi o La La Land com o Moonlight. Que o La La Land parecia que ia ser o vencedor por causa da atenção. Mas as pessoas ganharam ranço do filme. Muita gente ganhou ranço. Atenção demais. Às vezes é assim, ganhar muita atenção não é bom. Entendeu? Nos anos 90 fazia muito sucesso isso. Titanic que o diga. Mas o La La Land, por ganhar muita atenção, muita gente acabou pegando ódio do filme. Muita gente ganhou, e sem ver o filme. Isso é muito doido. Acho injustíssimo, porque eu gosto, particularmente. O que eu acho mais doido é as pessoas falarem tão mal do filme e não viram o filme. É muito doido quando as pessoas falam mal de uma atuação, ou de uma atriz, ou de um filme, e você viu o filme? Não vi. Então por que você tá falando tão mal? Mas eu acho que do La La Land começou também depois daqueles 6 Globo de Ouro que ele venceu lá, que ele fez o maior recorde. Ah, foi o maior recorde também. Também porque é aquela coisa, Globo de Ouro, né, gente? Globo de Ouro ajuda, mas também quando que atrapalha. Mas também porque deram o Globo de Ouro até de melhor roteiro, né? Não era pra ter ido pra esse lado, não. Pois, mas também não é difícil um filme, vencedor de melhor filme, não ter um pezinho com uma indicação em roteiro, né? Esse que é o problema. Então era de suspeitar que o La La Land podia não ganhar. Porque desde Titanic, se eu não me engano, desde Titanic isso não acontecia. A possibilidade de um filme ganhar o Oscar de melhor filme sem indicação a roteiro. Agora eu não tenho certeza. Se estiver errado, me corrijam, mas eu acho que é. Pelo que eu me lembro. E depois teve isso do Moonlight. E depois no ano seguinte foi A Forma d'Água. Quem era o concorrente mesmo da Forma... 3 Anúncios para um Crime. Isso. Que era o filme da academia. Que era o estilo de filme da academia. Parecia filme da academia. Aquele drama pesado. Uma história pesada. E ganhou A Forma d'Água. E eu acho muito bem quando a academia faz coisas diferentes. Tem que também abrir espaço para todo mundo. Mas confunde quem faz a previsão, não é? Mas o problema é que daí chega esse ano e me vence um Green Book. Que era bem estilo da academia também.
É bem estilo da Volta academia tudo mesmo. de novo. A gente não sabe onde se coloca com- dentro dessa montanha russa. É sempre muito complicado. Mas, olha, pelo menos esse ano foi um ano bem diversificado. Não, foi, sim. Isso a gente não Ano pode passado. reclamar, né? Eu acho que o problema, na minha opinião, é aquilo. Ou parem para parar com aquela palhaçada de 10 até 10 indicados. Ou é 10 indicados, ou são 5 Ou é indicados. 5. Eu acho que devia aumentar pra 10. Sou a favor de ser 10. Ou fica 10 ou fica 5. Para com isso de ficar até 10. Aí fica um ano, fica com 8. Aí um ano fica com 9. Eu acho isso ridículo. Fica com 10 ou fica com 5. Então, Entendeu? Poderia, isso já modifica muito, não é? Eles fizeram isso para atrair mais filmes. E aí, vai entender a academia, não é? Eles fazem isso para atrair os filmes mais populares. E aí querem inventar uma categoria popular. Ai, loucura. então Loucura volta os da- 10 Às filmes. vezes parece que a categoria popular ela foi criada somente para atender os filmes do gênero de super-herói. Sabe muito bem onde colocar eles, mais que, sei lá, por pressões diversas. Pressões diversas. Eles devem estar, precisam estar, ou merecem estar, e não tem onde encaixar eles aquelas categorias técnicas de visuais e som e tal. Porque é o lado romântico que eu falo, que é aquela coisa romântica. É porque tem que ser um filme de arte a ser indicado ao Oscar. E não é sempre assim. Um filme não precisa ser só de arte para ser indicado ao Oscar. Entendeu? Se ele cumpre as exigências, como um filme foi bem produzido, tem atuações que estão dentro, pelo menos, do limite, e consegue se fazer um bom filme, por que não pode ser indicado? Entendeu? Sim. Agora, ganhar é que é sempre mais complicado. Ganhar é que é outra situação. Ser indicado, às vezes, realmente é uma vitória. Porque... Não, o curioso é que o Pantera Negra teve essa presença, né? Nesta edição. E sem precisar se valer dessa questão do popular. Ele venceu ali figurino, venceu 2 categorias, né? Eu não me recordo a outra agora. As 3 de arte. As 3 de arte. Figurino, foi isso? Figurino, direção de arte. Edição de arte, Três? direção de arte, alguma coisa assim. Mas venceu por merecer. Foi uma vitória que existiam outros maravilhosos, com certeza, a favorita era um deles, mas a gente sabe que foi bonito também, foi bem feito também. Foi trilha, foi direção de arte e figurino mesmo, sim. E vocês acham que os Vingadores, como é que vai ser pro Oscar? Porque já sabemos o que tá acontecendo, não é? Tá todo mundo falando que para fazer uma campanha pro Oscar, pros Vingadores, que os Vingadores é o melhor filme, um dos melhores filmes da Marvel, que merece ser indicado, e que o Robert Downey Jr. merece ser nomeado ao Oscar. O que vocês acham disso? Então, eu vi Voltei na polêmica. Os Vingadores na semana passada. E eu fui com 2 afirmações que eu tinha visto. Um que eu já tinha visto o povo falar que era filme de Oscar, e 2 que eu tinha me falado que era melhor que o Batman Cavaleiro das Trevas. Falei, vamos ver. Então, primeiro sobre o Cavaleiro das Trevas, o que eu acho? Eu acho que o Vingadores não bate em nada o Cavaleiro das Trevas. Mesmo sendo 2 filmes com focos diferentes, um é mais realista e o outro é mais fantasioso, eles não chega perto de toda a estrutura que tem Cavaleiro das Trevas em termos de roteiro, de atuação, de construção de personagem, de foto, de montagem, nada. Agora, para o Oscar, eu mandaria só para prêmio técnico. Eu não acho que mais nenhum melhor filme não merece. O roteiro é confuso, tem personagem demais para alguma atuação sobressair. Então eu acho que é muito difícil alguma categoria principal. Mas as técnicas eu acho que ele vai acabar conseguindo umas 2 indicações assim e já vai ser o bastante. Bem, Vingadores, se existir a categoria de filme popular, sem dúvida que Vingadores é Favorito. o franco favorito. Lembrando Franco que tem favorito. Star Wars episódio final, episódio 9. Então, Que vai Vingadores fechar ter essa última trilogia, né? Vingadores vai ter um páreo duro esse ano. De bilheteria, inclusive.
Bilheteria é até algo legal da gente destacar, porque ele já passou Titanic. Ele já é atualmente a segunda maior bilheteria da história. Ainda está atrás de Avatar, mas acredito eu que passe. Eu moro aqui no Rio e ainda não consegui assistir porque é difícil encontrar ingresso, né, nos cinemas aqui, porque quem está vendo de novo, está vendo uma vez e tá difícil. Mas eu acho legal, eu acho Vingadores bem feito. Eu gosto de filmes de super-herói e de quadrinhos um pouco. Eu entendo das histórias, da história da Marvel ainda nas HQs, né? Antes de chegar ao cinema e tal, e ser tudo isso. Mas eu acho que é forçar um pouco a barra ter Vingadores em melhor filme, e você ter o Robert Downey Jr., que é um bom ator, teve seus achos na carreira, mas ele é um bom ator. Porque, sem dar spoiler, né? O personagem dele é o principal Vingadores e de tudo. O Homem de Ferro é o cara que leva esse grupo nas costas e tal. Mas é uma forçada. Eu acho que é uma visão ainda muito apaixonada e dentro do calor do momento, né, que o filme tem hoje, para ter essa ideia de que vai ser indicado e é um favoritão pro Oscar do ano que vem. Eu assim, não sou uma pessoa muito fã de filmes de quadrinho, mas, como a Ju e o Dan sabem que eu não sou muito fã, mas eu também sei separar as coisas. Você tem que saber ver um filme, você tem que saber ver se o filme é bom, se o filme é ruim mesmo, independente do seu gosto pessoal, entendeu? Você tem que ver, você tem que tentar ao máximo separar as duas coisas, por mais que seja difícil. De qualquer jeito, eu vejo os filmes da Marvel, entendeu? Eu não vi ainda os Vingadores, por isso que eu também não vou dizer nada ainda sobre a minha opinião sobre os Vingadores, se vai ter Oscar ou não, mas eu acho que as pessoas precisam lembrar que só porque foi indicado num ano, significa que vai ser indicado outro ano. Ou seja, se a Pantera Negra foi indicada a melhor filme, significa que os Vingadores vai ser indicado no ano seguinte para melhor filme. A academia pode se repetir, mas também não gosta de se repetir tanto assim. Na verdade, pode até ser negativo, né? Falaram, tem 3 Oscars pro Pantera, esse ano deixa. É aquela coisa, você precisa ser... tem que ter muito cuidado para você não misturar a sua vontade de querer que seja nomeado para uma vontade que é merecido, entendeu? Então, é ser fã ou ser crítico. Então, você tem que ver se o filme realmente é isso tudo e se merece ser nomeado ao Oscar de melhor filme. Eu acho também um pouco difícil, mas eu não acho que é por causa da produção em si. Eu acho que é porque é um elenco muito grande, é uma história que acaba ficando, de certa forma, muito separada, não é isso? Também pelo que eu já li, não é? São várias histórias dentro de uma história e eu não sei se a academia vai seguir isso, entendeu? É muito para academia, não sei. Pode ser, mas eu acho também um pouco difícil agora. Se o filme vai conseguir chegar primeiro, pelo que me parece, vai passar Avatar. Vocês têm que lembrar de Avatar. Avatar foi o filme mais visto quando foi indicado ao Oscar. E não ganhou o Oscar. A academia também não liga pra isso quando quer. Bilheteria. Não liga mesmo. Eles não estão nem aí pra bilheteria. Se é pra dar o Oscar, pro Oscar que eles querem, eles vão dar. Independente se tiver muita bilheteria ou não. Foi o Guerra ao Terror. Ganhou de Guerra ao Terror. Sim, foi Guerra ao Terror. Foi a disputa entre... né? Total. Sim, muito oposto ao Avatar. Mas é aquela história. O Avatar também foi um filme que era com muitos efeitos visuais. E a academia também não aceita atuações muito visuais de atores. Então isso ainda é uma questão que ainda vai ter que ser discutida, não é? É aquela coisa de quando os atores se transformam, não é? Porque eram aqueles personagens que eram todos digitais, não é? Visual, efeitos visuais. Então eles acabavam
pra muita gente, acaba tirando o real, não é? Então, e o E isso Vingadores atrapalha na votação. O Vingadores tem Tem isso. muito isso. Tem o Thanos ali, tem todo o pessoal do espaço também. Mas eu me lembro também do Tem Senhor dos Anéis. Eu lembro do Senhor dos Anéis que o Senhor dos Anéis conseguiu chegar longe. É aquela coisa. São coisas diferentes, pessoal. Pelo amor de Deus. Não tô comparando as duas coisas. Eu tô querendo dizer que em questão de efeitos, usar efeitos visuais, o Senhor dos Anéis chegou muito longe. Entendeu? Com personagem. Então, mas eu digo em caracterização de personagem, o Senhor dos Anéis carregava mais o Gollum, né? Aquele do anel mesmo. Mas o Avatar era boa parte do filme era com personagens. Sim, era a maior parte. E isso era muito também. difícil. Meio filme é com personagens mudados pelo computador. Toda vez que o Andy Serkis ele aparece bem em um filme, né? É o rei, né? Desse tipo de personagem, de fazer esse tipo de personagem. Há sempre uma matéria ou outra que, né? Será que ele merece? Será que a academia deveria reconhecê-lo com alguma indicação? Fez o Gollum, fez o César e tantos outros, né? Essa é um desdobramento que eu particularmente tenho curiosidade em ver como é que a academia vai seguir de agora em diante, porque a tendência é que a gente tenha cada vez mais atuações desse tipo. Você não lembra do ano do Ela? Que as pessoas queriam que a Scarlett fosse nomeada ao Oscar por causa da interpretação na voz? Vocês lembram disso? Prêmios, inclusive, Eu Tinha lembro. gente que as pessoas queriam que houvesse... Isso é muito difícil. Se a academia não aceita visual, imagina a voz, entendeu? São coisas bem complicadas. E por mais que a pessoa queira espernear na rede social, eles não vão mudar. Não porque aí sim é o tradicional que a gente fala para eles não mudarem e eles acabam querendo mudar, não é? Mas eu ainda vou ver os Vingadores, não é? E depois eu vou ter uma opinião formada se vai ter Oscar ou não. Eu acho que pro Robert Downey Jr., eu acho que é complicado porque o filme ele divide a atenção com muita gente, por mais que ele tenha um desempenho bom, eu não sei, não vi, mas eu tô especulando, mesmo que ele tenha um desempenho bom, é complicado porque ele divide com muitos personagens. Eu não sei se o tempo de tela o permitiria ser ator protagonista, mas se fosse coadjuvante, quem sabe? Não duvido. Eu acho que se fosse, todos eles teriam que ir como coadjuvante. Porque todos eles têm momento muito grande que não aparecem, ou que voltam, ou que saem por algum motivo. Então todos seriam coadjuvantes. Robert, inclusive. Eu li em algum lugar que dizia assim, pelo conjunto da obra do Downey Jr., ele devia ser nomeado ao Oscar. Agora sim, o conjunto da obra vale, não é? Quando conjunto da obra depende, de ator para ator. Mas isso é engraçado. Agora o conjunto vale. Tá bem. Então tá. Realmente o Robert Downey Jr. tem é uma das pessoas, um dos atores, que teve uma das maiores recuperações de carreira que eu já vi. Sim, é fantástico. Nisso eu aplaudo isso. Foi legal. Sim. Ele começou como uma grande expectativa quando era novo, quando ele fez o Chaplin, que foi indicado ao Oscar, e aquilo era uma grande expectativa. Infelizmente, ele se envolveu nas drogas, que acabaram atrapalhando a carreira dele, e ele se viu envolvido com polícia e coisas do tipo. E isso acabou com a carreira dele por muitos anos. Por muitos anos, ele ficou muito mal. Ele não conseguia mais o destaque que merecia. E depois, o engraçado é que no ano que ele voltou com o Homem de Ferro, que também ele ainda estava se recuperando ali, né? Ele foi indicado ao Oscar por Trovão Tropical. Sim. Que é um papel que está muito bem. Então, e agora ele hoje em dia tá super bem financeiramente. As pessoas, por mais que lembrem da história do antigamente, já não é mais aquilo, já não atrapalha mais ele tanto. Ele tem filmes para fazer agora. Ele já vai fazer um novo Sherlock Holmes. Tá, isso, exatamente, né? Sherlock. Ele agora tá. É bom quando você vê um ator que consegue se recuperar, não é, na carreira.
Vai ter vida pra Robert Mas- Downey Jr. além do Homem de Ferro? Eu espero que sim, não é? Na verdade, Também ficar preso a um personagem. a minha dúvida é se a Marvel vai conseguir se sustentar agora que o contrato dele acabou. Eu vou botar mais uma questão. Eu acho difícil. A Marvel conseguiu o que ela conseguiu agora. Eu também acho. Eu acho difícil. Ela não vai Vingadores tá fechando um ciclo, né? Sim. E fazer um novo ciclo, ou seja, vamos dizer que seja para daqui a 10 anos. Porque foi quase 10 anos que levou isso tudo, não é? Dizem eles que foi dessa forma. Foi tudo planejado. 10 anos é um longo tempo, pode ser, mas eu não acho que consiga o mesmo impacto, porque o mesmo impacto é sempre muito difícil. Sim. E ainda mais para premiações. Mas uma coisa que fica certa é que o gênero de filmes de adaptação de quadrinhos é algo que vai ficar. Vai ficar, não tem mais dúvida também. Não tem. Quando muita gente não queria, vai ficar. Pode diminuir o grau, a intensidade. Talvez mas vai. por ano, mas vai ficar. E Mas tudo começou há 20 anos atrás com X-Men, né? E X-Men ainda tá aí, aos troncos e barrancos, mas tá. Começou a mais com Batman. Sim, é verdade. É verdade. Batman, aquelas primeiras adaptações que eu gosto, eu particularmente gosto daquelas adaptações sem do Tim. E faz muito tempo, e antes disso também, mas eu me lembro, eu acho que o marco foi aquele Batman, começou mais ou menos naquele marco, que foi uma nova geração, começou a geração que as pessoas tiveram mais contato, teve o Super-Homem também, não é? O Christopher, mas eu acho que a sequência veio logo depois do Batman, que aí começou assim, vários filmes a serem feitos, a se tentar fazer com filmes de quadrinhos, foi logo depois disso. Mas eu me lembro que do Super-Homem foi mais solitário, sabe? Não foi uma coisa mais... Na verdade, a internet ajudou a consolidar esse gênero, né? É um gênero muito comentado na internet, muito movimentado. Sim, sem dúvida. Sim, pra quem gosta de quadrinhos. Como eu já disse, eu não tenho muito contato com quadrinhos. Mas as pessoas que falam sobre os quadrinhos, muita gente está satisfeita com certos filmes da Marvel, não é? E eu não gostei. Eu vi Capitã Marvel e não gostei daquele filme. Esperava muito mais do filme. Porque o fim dos Vingadores. O fim dos Vingadores, Guerra Infinita, acaba com aquela coisa vai vir a Capitã Marvel. E você espera que ela. E ela realmente é uma personagem forte, com extremos poderes. Mas o filme em si não tem história. Eu não acho que o filme tem história. Entendeu? E atores que foram mal usados no filme. Mas é aquilo, a sensação que me passa é que foi tudo meio feito às pressas. Pra sair antes dos Vingadores. Por mais que eles digam que Exato, por mais que eles digam que planejam as coisas, leva tempo pra fazer os efeitos visuais, leva muito tempo. Sim. Pra ficar uma coisa boa. Se quer uma coisa ruim, é rápido. Mas se uma coisa boa, leva tempo. Então, eu acho que eles correram muito um filme da Capitã, por mais que tivesse já planejado. Se eu não me engano, ela disse numa entrevista que ela nem quando ela tava fazendo os Vingadores, ela não sabia que era Capitã Marvel. Para você ver. Como é que o filme em si... E é uma personagem que eu já li. Não estou dizendo Renan, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu já li em vários lugares que as pessoas não gostaram da interpretação da Brie Larson. Em si, porque é por causa da personagem, que acham que a personagem é muito antipática. Mas dizem que ela que vai liderar os Vingadores agora também, daqui em diante. É aquilo. Eu acho que faz parte também do ser da personagem. Sim. É igual o Homem de Ferro. O Homem de Ferro começou de uma forma e olha como é que ele terminou. Tá pra terminar, não é? Não sei. Não, ele era super arrogante no começo. Entendeu? Né? Então é aquilo. Ela também começa agora, de certa forma, com estilo. Ela também deve se transformar. A Brie Larson, uma vencedora do Oscar de melhor atriz, olha.
Você vê como é que o ciclo se fecha. O ciclo acaba chegando tudo no mesmo lugar. Mas é isso, pessoal. Eu acho que a gente já falou já o suficiente por esse podcast. Já atingimos mais de 1 hora de podcast. Já temos já bastante assunto já para vocês ouvirem. E Fala pra a gente em breve estamos... eu acho que eu falo mais, é verdade. Eu acabo falando muito. Se não me param, eu falo. Você tem que ver as nossas conversas intermináveis. Nessas conversas, às vezes passa horas e horas e horas e horas conversando sobre os assuntos pra gente chegar nos acertos e até erros, não é? No próprio termômetro, né? Sim. Que é uma coisa que a gente também pode um dia falar no podcast como é que funciona a nossa métrica. Mas é isso, pessoal. Agradeço a todos que estejam nos ouvindo. Pessoal, se despeça. Vocês podem se despedir. Valeu, gente. Só ia falar pra vocês, se quiserem sugerir assuntos pra gente debater, coisas pra gente falar, vocês podem comentar. Que a gente vai ver o que dá pra gente fazer. E logo a gente volta, né? Sim, não vamos... É aquela coisa, não vamos dar um intervalo muito grande, mas estamos fazendo aquilo, vamos fazer isso por certa forma, por diversão também, não é? E é para fazer uma coisa mais relaxada e vamos fazendo isso com o tempo e vamos vendo como é que vai ser. Pode falar, Ju. Foi bastante legal essa primeira experiência, né? Isso é só uma amostrinha do quanto a gente conversa, de como é os bastidores, de como funciona os bastidores do termômetro, há 10 anos no ar, 5 anos nessa ação, mais ou menos, e é intenso, sempre muito intenso, e é muita diversão. Fazer o termômetro é muito divertido, é muito informativo. Então. Nossa, é uma loucura, não tem mais vida, a gente perde completamente para poder fazer as coberturas, mas sempre com muito carinho, porque somos aqui 3 pessoas que amamos o cinema e defendemos o cinema, e vem com a gente nos próximos podcasts. Então, e espero que vocês tenham gostado. Então tá, pessoal. Tchau e até a próxima. Até.